Oiê, eu sou Marina Luna e esse é o meu podcast Pensando em Voz Alta. Porque, já sabe, né? Meus pensamentos andam barulhentos demais e eu preciso libertá-los e compartilhar com vocês. Foi uma das soluções que eu encontrei. Aqui é um espaço onde eu transformo ideias, vivências, reflexões e conhecimento em conversa. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Então, respira fundo, se acomoda e bora pensar em voz alta, junto comigo? Então, nos dois primeiros episódios, a gente falou sobre o significado da palavra bruxa e sobre quem eram essas mulheres antes de serem perseguidas. As sábias, curandeiras, parteiras, sacerdotisas. E hoje a gente vai entrar no período mais sombrio da história, a Inquisição. Mais do que um capítulo religioso, esse período foi um fenômeno político, social e econômico que moldou o medo, o controle e a forma de como o feminino passou a ser visto na sociedade. Então, esse é o momento em que o poder institucional se volta contra o corpo e o saber da mulher. E o que começa como uma perseguição espiritual se torna uma ferramenta de dominação social. A Inquisição, ela surge oficialmente no século XIII e ela foi criada pela Igreja Católica para investigar e punir o que era considerado heresia, tá? Aqui entram muitas coisas, não vai entrar só a perseguição às mulheres, entra perseguição a mulheres, a homens, a instituições que já estavam se formando, a saberes, a conceitos, a escolas, a movimentos, né? Então, a Igreja Católica, ela forma um meio de se proteger e de se manter estável nas transformações sociais que vinham acontecendo, tá? E dentro do que era considerado heresia, vai entrar aqui o ponto onde a gente fala dessas mulheres que passaram a ser chamadas de bruxas. Então, na prática, esse sistema que eles criam é um sistema de vigilância e punição para manter o controle social e para garantir a soberania e a autoridade da igreja. Basicamente isso, né? E por que que isso estava acontecendo? Por que que foi necessário isso? Porque naquela época a Europa estava vivendo uma série de transformações. Que transformações eram essas? Surgimento das cidades, crescimento do comércio, expansão territorial, mistura de culturas com essa expansão territorial, com o comércio, né? Passam a conhecer outras formas de acreditar, de crença, outras formas de viver, de se relacionar, né? E aí vem junto disso um desenvolvimento científico, tecnológico, novas ideias, novos estudos, né? Surge a filosofia, se institucionaliza tudo isso, né? Se as coisas começam a ganhar uma forma e a ter uma separação dos saberes, né? Então, isso era necessário, porque estava existindo uma evolução em todos os sentidos, evolução do ser humano, evolução da, dos meios de transporte, de comunicação, enfim, né? E quanto mais o mundo mudava, a igreja temia a sua soberania e o seu poder, né, de controlar a sociedade, os seres humanos. Afinal, né, era necessário. E o medo, passou a ser o principal instrumento de obediência. Então, colocar medo nas pessoas passou a ser a forma de controle. Se tu fizer isso, Deus vai te punir, Deus não vai gostar, né? E aí surge essa figura do Deus que mais é punitivo, né? Vamos dizer assim. E aí, indo para o lado das mulheres, que é o nosso foco aqui, essas mulheres que curavam,
essas mulheres que questionavam ou que viviam fora do padrão, elas eram vistas como uma ameaça. E o medo de uma desordem moral, espiritual, social, que elas poderiam vir a causar na sociedade, ali no desenvolvimento e na própria manutenção do poder da Igreja Católica, justificava todo tipo de opressão, né? E aí a gente vai ter lá no ano de 1486 dois inquisidores alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, né? Não sei se é assim que se pronuncia, é assim que eu pronuncio, enfim. Eles publicaram o livro Maleus Maleficarum. Eu indico a leitura, é um livro para quem tem estômago, e porque ele é o conhecido, ele é o famoso martelo das bruxas, né? Aquele que sentenciava quem eram essas bruxas. E aí esse livro ele descrevia as mulheres como mais propensas ao pecado, mais fracas de espírito e, portanto, né, claro, obviamente mais vulneráveis à influência do demônio. E nesse livro, então, eles também ensinavam como identificar essas mulheres que poderiam estar sob influência dos demônios, como julgar essas mulheres e como punir uma bruxa. Então, nesse livro, eles descrevem as torturas realizadas e o porquê que essas mulheres eram consideradas bruxas. Por isso que eu indico a leitura, eu acho que é uma leitura que deve ser levada ao conhecimento, tá? Esse livro, ele era uma justificativa. Basicamente, ele foi a justificativa teológica para a perseguição, que na prática eles só serviam a interesses políticos e econômicos, de soberania, basicamente isso. E aí as mulheres que tinham terras, que tinham conhecimento, que tinham uma certa autonomia, elas passaram a se tornar alvos. Muitas vezes essas mulheres que tinham terras e que tinham autonomias eram herdeiras, eram viúvas, né, que passaram a ter que administrar esse território que pertenceu à sua família, ao seu marido, enfim. E elas passaram a deter conhecimento e a precisar exercer uma função de autoridade. E aí o resultado disso tudo, que foi? Qual foi o resultado? Que entre os séculos XV e XVII, estima-se que centenas de milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram torturadas e executadas na Europa e nas colônias, né? E aí a gente entra também que aqui no Brasil a gente teve Inquisição. A gente teve essa caça às bruxas aqui no nosso território. Nós tivemos mulheres que foram julgadas, torturadas e mortas pela Inquisição. Então, a caça às bruxas, ela não foi só uma guerra religiosa, não foi só uma forma de uma forma de dizer que Deus não queria aquilo, porque esse foi o discurso, né? Mas foi um processo de disciplinamento do corpo feminino. Afinal, as mulheres elas tinham um saber sobre parto, sobre ervas, sobre sexualidade, sobre cura. E essas mulheres elas foram criminalizadas, elas foram silenciadas, sentenciadas ao silêncio delas e das gerações que vieram depois delas. E a partir disso, o corpo da mulher, que antes era visto como expressão da vida, passou a ser tratado como um espaço de pecado e de perigo.
né? E aí a gente entra em alguns outros vieses que vão levar a gente a outras discussões, né? Como a objetificação do corpo feminino. Porque eles passaram a dizer como o corpo feminino tinha que ser. E as mulheres passaram a acatar essas, essas ordens, né? Se enquadrar nesse modelo que eles diziam, né? E aí essa mudança toda ela vai estar diretamente ligada à consolidação do poder masculino em todas as instituições, na igreja, no Estado, na política, na religião, na, nas instituições, na educação. Mulher não podia estudar, mulher não podia saber ler e escrever. E a mulher que cuidava da sua área de terra, que cuidava da sua vida, ela precisava saber ler e escrever. Essas mulheres aprenderam a saber ler e escrever. Elas escreviam seus grimórios, os seus diários, as suas receitas, que foram confiscados e desapareceram, salvo alguns que sobreviveram por aí. Muitos deles apenas no conhecimento dessas mulheres que foram passando de geração em geração, né? E esse conhecimento ele foi sendo moldado na tecnologia, na ciência, na medicina, né? Por mais que a medicina e a ciência vão estudar todas as ervas que essas mulheres tinham conhecimento para conseguir usar na medicina atual, nós temos muitos remédios que vêm de plantas, mas essas mulheres já sabiam, né? Então, a parteira, basicamente, ela foi substituída pelo médico, a curandeira pelo padre, a sabedoria comunitária foi substituída pela autoridade institucional, né? E aí são questões que a gente vive até hoje. Como explica a filósofa Silvia Federici, né? Que ela diz que a caça às bruxas foi uma parte essencial da transição pro capitalismo, para a formação do sistema capitalista como ele é hoje. Porque para controlar o trabalho e o corpo era necessário controlar também a mulher. Era necessário colocar a mulher num lugar de submissão. Então a Inquisição ela funcionava com base em dois mecanismos, que era acusação e confissão. Qualquer pessoa da sociedade podia acusar outra de bruxaria. E praticamente todo mundo, né, sobre a tortura que era colocada a essa pessoa, ela confessava. Afinal, quem é que vai querer ter seu corpo espichado até ter os seus nervos, os seus músculos estirados? Quem é que vai querer ter suas unhas arrancadas? Esses são os mais leves, tá? Tem muitos mais aí que são bem pesados. Não tinha como não confessar. Qualquer ser humano que fosse colocado nessas condições acabava confessando. A menos que viesse alguém que tivesse influência e conseguisse provar que essa pessoa não tinha, que essas mulheres não eram isso, né? E essa estrutura ela começou a alimentar um medo coletivo. E aí as pessoas começaram a desconfiar umas das outras. E esse medo foi se espalhando e foi sendo o controle, né? O medo da fogueira ele se tornou um medo de pensar diferente. Para uma mulher dentro de uma casa que resolvesse se impor ao marido ou dizer que pensava, ela poderia ser acusada pelo próprio marido, pelos próprios filhos. E aí ela silenciou por medo, por medo. E esse medo ele ultrapassou o período da Inquisição. Esse medo se tornou parte da nossa cultura e foi ensinado por gerações e mais gerações até chegar aos dias de hoje, né?
que mulher que fala demais, que questiona demais, que se destaca muito, que tem autonomia, ela pode ser punida, ela pode ser acusada, ela pode ser julgada. A mulher que assume seus desejos, seus sentimentos, ela vai ser colocada num lugar de isolamento. Não vai ter mais uma punição física, mas vai ter uma punição, social, né? Vai ter uma punição de exclusão, né? De julgamento. Então, a Inquisição, ela foi o berço de um medo que ele ainda atravessa, nos atravessa, né? Que atravessa esse inconsciente coletivo. O medo da rejeição, o medo da punição, da exclusão social, do ser colocada num manicômio, como aconteceu muito, né? Então, hoje em dia, quando a gente vê uma mulher hesitando em se posicionar, em se expressar, em falar da sua intuição, em falar daquilo que ela está sentindo, uma mulher que ousa ocupar um espaço de poder, vem um eco histórico desse trauma. Lembrar, não vai, tu vai ser acusada, né? Foi assim que a gente foi sendo moldada. O corpo feminino, ele foi marcado pelo medo. No início começou como o medo de ter uma punição física. E depois ele foi se moldando e se tornando um medo simbólico de uma punição existencial, né? Foucault, ele dizia que o poder, ele não precisa ser visível para funcionar. Ele age justamente quando ele é internalizado. E aí a gente vê o medo dessas mulheres em serem julgadas, em serem punidas, ser internalizado e o poder de controle sobre elas ter cumprir a sua função, entende? Então, a Inquisição traz essa herança. E aí foi isso que a Inquisição fez. Transformou o controle externo em medo interno. E por séculos e mais séculos, as mulheres aprenderam que ficar quietinha, se calar, sorrir, baixar a cabeça, sim, senhor, ela sobrevive na sociedade, né? Só que essas mulheres, elas foram resistindo também de uma forma silenciosa, né? Porque todo saber que a gente carrega dentro da nossa genética, dentro dos nossos dados, nossos registros, eles não foram apagados. Eles estão ali. Em algum momento eles poderiam vir à tona, eles poderiam começar a despertar, né? E é aí que surgem os movimentos modernos. Então a Inquisição, ela foi uma tragédia histórica, mas não só isso, né? Ela é uma lição social, ela é uma lição de política, de sociedade, de estrutura. E ela mostra como o medo pode ser usado para moldar comportamentos e justificar injustiças, né? E também mostra que nem o fogo, nem a tortura, nem o silenciamento foram suficientes para apagar a sabedoria dessas mulheres. E a cada geração essa sabedoria vem ressurgindo, disfarçada de benzimento, de reza, de cuidado, de intuição. E é isso que mantém viva a herança das bruxas, basicamente. E no próximo episódio a gente vai falar então sobre o corpo, o saber e o poder. E como entender vamos entender um pouquinho o impacto dessas perseguições na forma como o feminino e o conhecimento foram separados e moldados para existirem. Até lá!
E se esse episódio fez sentido para você, já sabe, né? Compartilha com alguém que vai se reconhecer nessas reflexões. E se quiserem continuar essa conversa, me encontrem lá no Instagram, @marinaluna.tarô. Obrigada por estarem aqui, pensarem comigo e permitirem que os meus divertidamente ecoem além de mim. Até o próximo episódio e que a gente siga sempre pensando em voz alta.